Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor André e juntamente comigo temos aqui a Jéssica. Olá, Jéssica, tudo bem com você? E nós dois vamos levar até você um pouquinho da geografia e mais especificamente um pouquinho da geografia do continente europeu. E para a gente ser mais preciso ainda sobre quais os conteúdos da geografia europeia que nós vamos levar até você, confere aqui na tela os nossos objetivos. Nós vamos retomar os conceitos de recursos naturais e recursos energéticos, além de identificar os principais recursos naturais disponíveis no continente europeu, além da sua utilização, e também vamos verificar a existência dos recursos energéticos na Europa e sua utilização no espaço europeu. Então é fundamental para que você possa ter um bom aproveitamento dessa aula, que você disponha em suas mãos de um caderno e de uma caneta, para que você possa realizar anotações dos conteúdos apresentados e eventuais dúvidas que venham a surgir durante a nossa aula. E agora que a gente já conhece os objetivos da nossa aula de hoje, eu trago para você uma reflexão inicial aqui, para a gente pensar um pouquinho sobre o nosso assunto. Dá uma olhada na tela, Você sabe dizer quais são os principais problemas ambientais existentes no continente europeu? Você sabia que existem recursos naturais que não são renováveis e ainda recursos naturais que são renováveis? Você já parou para pensar que o continente europeu, ele também sofre com a ação humana e com a exploração dos recursos naturais? E que ele vem sofrendo com essa ação humana ao longo de vários séculos, ao longo de toda a história da civilização, e que essa ação ela contribuiu para a transformação da paisagem do continente europeu. A partir dessas reflexões, desse pensamento sobre essas questões, é importante que você também tenha claro que existem recursos naturais que são renováveis e aqueles que não são renováveis, ou seja, aqueles que, quando nós estamos extraindo da natureza, eles podem ser repostos por meio de processos naturais em um curto espaço de tempo, e ainda os recursos não renováveis, que são aqueles que vão se esgotar em função do nosso uso. E é justamente isso que eu apresento para você aqui na tela, uma definição dos recursos naturais não renováveis, como por exemplo o petróleo, que é um exemplo desses recursos naturais que não são renováveis, ou seja, que à medida que nós vamos explorando o petróleo, vamos extraindo o petróleo da natureza, o processo para a formação novamente do petróleo por meio de processos naturais leva milhares e milhares de anos. Até mesmo porque o petróleo, para estar disponível para nós hoje, foi um processo de milhares de anos que foram necessários para que ele se formasse em um ambiente úmido, rico em material orgânico, que entrou em decomposição e ficou ali confinado. Isso demorou milhares de anos. Então nós temos essa condição para o petróleo e nós temos também outros recursos naturais não renováveis. Mas também existem aqueles recursos naturais que podem ser renováveis. Dá uma olhada aqui na tela, Recursos naturais renováveis, aqueles disponíveis e passíveis de renovação mediante o uso racional, sustentável ou que se adequem ao próprio ritmo natural. Quando a gente está falando disso, a gente pode pegar o sol, a gente pode pegar o vento, a gente pode pegar a água como exemplos, aonde estes recursos naturais, à medida com que nós vamos utilizando eles se renovam em um espaço de tempo bastante curto, voltando a estarem disponíveis para nós. No caso do sol, do vento e da água, eles são renováveis quase que instantaneamente. O sol e o vento, pois o nosso uso não vai influenciar na disponibilidade dele, e a água, no caso de usinas hidrelétricas, à medida com que ocorre o ciclo hidrológico, ou seja, as precipitações, a água vai estando disponível ali para nós. Porém, existem outros exemplos de recursos naturais renováveis, como por exemplo a cana-de-açúcar, que dá origem também ao etanol, combustível esse também considerado renovável, pois a cana-de-açúcar, após ser colhida, após ser realizado o corte dela, a área novamente pode ser cultivada com a cana-de-açúcar a fim de tornar disponível a cana-de-açúcar em um espaço de tempo bastante curto para que novamente venhamos a ter o etanol. Percebeu que, quando falamos em recursos naturais, nós temos os renováveis e os não renováveis. E nós, enquanto sociedade, utilizamos tanto os renováveis quanto os não renováveis. Agora dá uma olhada aqui na próxima tela, alguns problemas ambientais existentes no continente europeu. A gente tem ali chuva ácida, desertificação,
exploração de recursos pesqueiros, resíduos nucleares, destruição da vegetação nativa. São alguns exemplos de algumas condições que ocorrem no continente europeu que vão influenciar no meio natural. Por exemplo, aqui, ó, resíduos nucleares. O continente europeu é um dos continentes com a maior quantidade de usinas termonucleares no mundo. Então, existe uma grande quantidade de usinas termonucleares. Essas usinas, por mais que tenham uma capacidade energética bastante alta, ou seja, com pouco combustível conseguem produzir uma grande quantidade de energia, todos os resíduos que são produzidos nessas usinas geram os resíduos radioativos. E esses resíduos, eles não podem ser descartados na natureza, pois os raios, a radiação ionizante que é emitida por eles, ela compromete diretamente a vida de todos os seres que ali estiverem em contato com eles. Então, o que tem que ser feito? Todo esse material radioativo, esses resíduos, têm que ser acondicionados no interior das usinas, então tem que ficar ali. Então é um dos problemas, os resíduos produzidos nas usinas nucleares. A gente tem também a destruição da vegetação nativa. O continente europeu ele sofreu com desmatamento ao longo da sua história. Atualmente percebe-se que a quantidade de florestas ali existentes ela é bastante pequena, pois essas florestas foram dando espaço às áreas urbanas e também às áreas para a agricultura e pecuária, principalmente no sistema intensivo, haja vista que as áreas não são grandes para que ocorra no sistema extensivo, além da desertificação, chuva ácida e alguns outros exemplos. A imagem que você vai ver do lado direito da sua tela mostra justamente para você o que é a chuva ácida, que nada mais é do que a precipitação natural acrescida dos poluentes, ou seja, todos aqueles poluentes que foram enviados para a atmosfera se concentraram, se condensaram nas nuvens e quando ocorre a precipitação elas acabam chegando até a superfície. Aqui o exemplo da desertificação, ó, degradação do solo causada por recorrentes incêndios. Então a gente vai ver que os incêndios, a retirada da cobertura vegetal, ela vai comprometer diretamente a qualidade do solo. A pesca também é um detalhe, porque quando a gente fala da pesca, ela é muito concentrada no Mediterrâneo e no Atlântico e tem colocado em risco de extinção algumas espécies de peixes, como sardinha, merluza e bacalhau, que já não podem ser comercialmente viáveis em águas europeias a curto prazo. Sabe o que significa isso? Que a ação humana predatória sobre as águas dos mares e dos oceanos próximos ao continente europeu fez com que determinadas espécies de peixes fossem pescadas numa proporção tão grande aonde eles começassem a entrar em risco, ou seja, começassem a desaparecer em grande quantidade e atualmente percebe-se que eles já não estão disponíveis em grande quantidade de forma comercial, ou seja, quando a gente percebe essas características, o valor desse produto também aumenta, além de que gera um desequilíbrio no meio natural. Agora que já falamos um pouquinho sobre recursos naturais renováveis, não renováveis e um pouquinho de como o ser humano no continente europeu contribuiu para as mudanças na paisagem natural, confere na tela a nossa atividade, dá uma olhada aí, ó. Com apenas 7% da população mundial, a União Europeia utiliza atualmente 17% dos recursos naturais do planeta. Por que o continente europeu faz uso de forma tão intensa dos recursos naturais, possuindo uma porcentagem tão pequena da população mundial? Afinal de contas, se a população da União Europeia ela é tão pequena, por que ela utiliza tantos recursos naturais? O reloginho vai aparecer aqui na tela, ó, e a gente está aguardando você.
Muito bem, eu sei que você realizou essa atividade no teu caderno, então agora que você anotou aí a sua resposta, a gente vai conferir se aquilo que eu vou apresentar para você está de acordo com aquilo que está no seu caderno. Mas é importante que você confira e veja se a ideia central da sua resposta condiz com a ideia central da resposta que eu vou apresentar para você, beleza? Então vamos lá, ó. Olha lá, ó. O continente europeu possui um padrão de consumo muito elevado e descontrolado, e o descontrolado dos recursos naturais em seu sistema econômico e industrial e a não preocupação com o uso indiscriminado dos recursos naturais leva ao esgotamento desses recursos. Então, o padrão de vida da sociedade europeia, em função das demandas de consumo e da necessidade da utilização dos recursos naturais, faz com que esse continente acabe utilizando uma grande quantidade desses recursos naturais disponíveis no mundo. E, principalmente, o uso não sustentável e não racional desses recursos acaba comprometendo a disponibilidade deles no planeta. É claro que, atualmente, percebe-se uma preocupação em relação à disponibilidade dos recursos naturais e também em relação ao uso desses recursos por parte dos países europeus. A gente percebe mudanças nas formas de produção de energia em vários países como a Alemanha, que vem substituindo as usinas termonucleares por outras formas de produção de energia que sejam renováveis e que causem impactos ambientais menores. Então a gente vai perceber que muitas coisas vêm mudando no continente europeu. Agora, para a gente continuar com a nossa aula de hoje, dá uma olhada aqui na tela, ó. Europa, a grande vilã global das florestas. Segundo estudo entre 1990 e 2008, o consumo europeu desmatou florestas em uma área equivalente à Irlanda. Então a gente encontrou essa matéria, onde ela coloca o desmatamento realizado pela Europa, que o consumo europeu desmatou uma área equivalente à Irlanda, ou seja, o tamanho de um país inteiro foi desmatado. Então a gente fala muito sobre o desmatamento no Brasil, o desmatamento da Amazônia, mas ele também está ocorrendo em outras áreas. Também no continente europeu também vem ocorrendo. E também percebe-se essa preocupação em relação à utilização dos recursos naturais. E então a gente vê, a grande vilã das florestas é a Europa, então a gente pensa um pouquinho sobre isso, uma matéria do Greenpeace que traz essa reflexão para nós. Outra imagem aqui, ó. União Europeia esgota recursos naturais cada vez mais rápido. Europeus utilizam até 20% da biocapacidade da Terra, apesar de serem 7% da população mundial. O bloco gasta 2 vezes mais recursos que seus ecossistemas conseguem repor. Então, uma relação entre a quantidade de recursos naturais disponíveis no continente europeu e ainda a quantidade de recursos que são utilizados por esses países. Quando a gente fala na União Europeia, a gente tem que pensar num grupo de países que integram este bloco econômico e que nem todos os países do continente europeu integram este bloco União Europeia. Então, quando estamos falando da União Europeia, estamos falando de uma parcela superior a 20 países do continente. Mas mesmo sabendo que a Europa é um continente com mais de 40 países. Então a gente começa a fazer essa analogia. Então uma pequena quantidade de países do continente que em área territorial também ocupam uma porção bastante pequena, haja vista que a Europa está entre os menores continentes do nosso planeta. Então a gente faz essa analogia. Países pequenos, com extensões territoriais pequenas, acabam consumindo uma grande quantidade de recursos naturais disponíveis aí no nosso planeta. Então a gente tem que pensar da onde vêm essas demandas e da onde estão sendo extraídos esses recursos naturais. Pois, se o continente europeu não dispõe desses recursos, eles vão ser obtidos em outras áreas onde não exista uma legislação ambiental tão rígida, onde não exista um cuidado tão grande com os recursos naturais. Então a gente tem que fazer essa reflexão. Os 27 países da União Europeia consomem recursos da terra em tempo mais rápido que o necessário para que sejam repostos pela natureza. O consumo descontrolado dos recursos naturais, sem uma política de preservação e de melhoria dos sistemas de produção, gera efeitos expressivos. Então está aqui, ó, os mais de 20 países da União Europeia, 27 países, o quanto eles consomem para garantir um modelo de desenvolvimento econômico.
e aonde muitas dessas empresas, das indústrias, desses países que utilizam esses recursos sequer estão instalados no continente europeu. Estão instalados em outras áreas do planeta, a exemplo do Brasil, que é um país que recebe também uma grande quantidade de empresas de outros países e também empresas europeias. E se a humanidade, olha só aqui, ó, se a humanidade consumisse tanto quanto os europeus em termos de pesca, agricultura, silvicultura, construção ou rastro de carbono, seriam necessários 2,8 planetas para garantir o abastecimento, algo bem acima da média mundial, que é de 1,7 planetas. O que significam esses dados? Eles podem parecer um pouquinho confusos, mas o que ele está dizendo aqui no começo? Ó, se todas as atividades econômicas humanas fossem iguais às que o continente europeu realiza, nós precisaríamos de recursos naturais disponíveis que valeriam 2,8 planetas Terra, ou seja, nós temos um planeta Terra. Então nós precisaríamos de quase 3 vezes os recursos naturais disponíveis para darem conta dessa demanda. É isso que está dizendo aqui, ó, 2,8 planetas Terra para garantir a disponibilidade desses recursos. Mas ainda assim, atualmente, se nosso modo de consumo, na velocidade que nós utilizamos os recursos naturais, onde nós não possibilitamos que a natureza consiga regenerar aqueles que são passíveis de regeneração, ainda assim, se a gente continuar consumindo, nós vamos precisar de 1,7 planetas Terra, ou seja, nós estamos consumindo muito mais do que o nosso planeta é capaz de nos oferecer. E a partir dessa reflexão, a gente tem que pensar que o que nós podemos fazer, nós enquanto sociedade, enquanto pessoas, quais seriam as políticas de sustentabilidade que poderiam ser adotadas por nós e ainda, de que forma os governos desses países e os organismos internacionais de preservação do meio ambiente poderiam tratar essas questões, porque é importante a gente perceber que isso envolve todo o nosso planeta. Porque por mais que nós estejamos no Brasil e ainda assim nós tenhamos um uso sustentável e racional, se outras nações não o fizerem, os recursos também não estarão disponíveis para nós. E isso compromete todo o meio natural e compromete toda a vida da civilização humana. Aqui, ó, energia na Europa. Da onde se obtém a energia? Aqui, ó, nós temos gás natural, petróleo, o carvão mineral, a energia nuclear, a biomassa, hidrelétricas, a energia geotérmica e a energia eólica. Então são várias formas de se produzir eletricidade. Então podemos utilizar aquelas que utilizam a queima de combustíveis fósseis para gerar calor, e esse calor é utilizado para ferver a água e essa água vai movimentar turbinas que vão produzir eletricidade, ou ainda aquelas que vão utilizar a força mecânica proveniente da água, proveniente do vento, de alguma outra forma, para quê? Para produzir eletricidade. E a gente começa a perceber aqui, ó, centrais nucleares na Europa. Então nós temos aqui, ó, vários países que dispõem de reatores operando. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha dispõe de 17 reatores operando. Em construção, nenhum, mas existem 17. Então a gente vai perceber, ó, o Reino Unido com 19 e assim sucessivamente, sendo que a principal matriz de produção de eletricidade está pautada na energia na energia termonuclear. E aqui, ó, uma analogia só para a gente ver as fontes de energia utilizadas no mundo e aquelas utilizadas no Brasil, aonde 36% são provenientes do petróleo no Brasil e no continente europeu nós temos ali, ó, o carvão mineral como sendo uma das principais fontes, em função da disponibilidade dele. E a humanidade usou todos os recursos do planeta para o ano de 2019, então é uma reflexão aí que a gente tem que fazer em relação à disponibilidade e à utilização desses recursos naturais. E o ano de 1969 foi o último em que a Terra suportou do início ao fim o tanto que consumia.
Então é uma outra reflexão para a gente fazer acerca do quê? Da disponibilidade dos recursos naturais e ainda do uso deles pela civilização. E agora a nossa segunda atividade aí na tela aparecendo para você, ó. Podemos entender o desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Agora, a partir disso, o que você vai fazer? Ó? Apresente exemplos de desenvolvimento sustentável que possam ser aplicados no cotidiano. O tempo está na tela e a gente está aguardando você. Muito bem, vamos conferir aí a sua resposta com aquela que eu vou apresentar para você, ó. Realizar trajetos curtos através de caminhadas ou bicicletas, adotar transportes coletivos ou caronas, preferência por consumir produtos biodegradáveis, realizar economia de água, evitar o uso de sacolas plásticas, reutilizá-las sempre que possível, reduzir o consumo de carne bovina, separar o lixo para a coleta seletiva, além da reciclagem e da reutilização, são alguns exemplos de práticas sustentáveis que podemos adotar em nosso cotidiano. E nessa nossa aula de hoje, o que nós tratamos? Nós falamos um pouquinho sobre o continente europeu, os recursos naturais renováveis e não renováveis e ainda a forma com que o continente europeu vem utilizando os recursos naturais e a forma com que, se o continente europeu seguir utilizando os recursos naturais dessa maneira, de que forma isso vai comprometer a biodiversidade e a vida no nosso planeta. Quero agradecer a você por ter participado e se envolvido nessa aula. Um forte abraço meu e da Jéssica para você e até a próxima aula.